nós, meus amigos, que formamos e damos vida para a igreja. Somos nós que, ao aceitarmos abrir os corações para o propósito de Deus e percorrer o seu desígnio salvífico, construímos o reino. Por isso, eu os acolho com muita alegria e com muita fé, desejando que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Meus amigos, nós vamos agora, ao celebrarmos, pensando no nosso compromisso de cristãos católicos, e ao mesmo tempo pensando naquilo que é exigido a partir desta fé, a nossa contribuição para que a igreja possa desempenhar o seu papel de evangelizadora. Vamos refletir o que é o nosso dízimo e o que não é o dízimo. E refletindo sobre a nossa contribuição, peçamos a Deus perdão. Perdão pelas vezes que fomos ingratos e covardes, pelas vezes que não damos a nossa parcela de contribuição, esperando pelos outros, esperando que o outro faça, e nós ficamos olhando. Cantando, expressemos o nosso desejo de mudança e a nossa vontade de fazer a vontade de Deus, porque Deus é o tudo que precisamos. E as pessoas que se encontram no dia são 199. O número de pessoas que estão atrasadas
parte desse quadro. Deus de amor, perdoe nossas omissões pessoais, familiares e comunitárias para com o dízimo. Abra nossos corações e nos conduz à vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Entoemos agora a Deus o nosso canto de louvor ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. A nossa disposição de sermos católicos de verdade. Coloquemos nas mãos do Pai as nossas intenções, os nossos pedidos e o nosso desejo de seguir a estrada do Senhor. Tereza Coelho Sampaio, Eduardo Delgaço, 10º dia de falecimento, pela recuperação de saúde. Dona Geni, passagem de aniversário. Luciano Fernando Coelho Sampaio, Julimara e Paulo Barcelos. Alexandre Coelho Sampaio, Geraldo Magela Moura, Cláudio Gomes de Oliveira. Oremos. Ó Pai, estamos aqui reunidos para justamente celebrarmos a nossa fé. Muitas vezes nos encontramos frágeis, perto de uma queda, mas sabemos também que quando erguemos as nossas mãos e seguramos as vossas, encontramos consolo, proteção e só erguimento. Nos pedimos, Senhor, para conduzir toda a nossa igreja rumo ao segundo milênio, para celebrar
ao terceiro milênio para celebrarmos um grande jubileu do nascimento de nosso Senhor. Queremos ir com muita garra, com muita força ao encontro desse dia, porque afinal queremos ser católicos de verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Deus que tem um recado para todos nós. Capítulo 7, versículos 12 aqui. Naqueles dias, disse a Mazias, sacerdote de Betel, a Amós: vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde posso ganhar meu pão e exercer a profecia. Mas, em Betel, não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do rei. Respondeu Amós a Mazias, dizendo: não sou profeta, nem sou filho de profeta. Sou pastor de gado e de cultivos e pombas. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho. E o Senhor me disse: vai profetizar para Israel, o meu povo. Palavras do Senhor. O Senhor esteja convosco. Deus nos santifique. A boa em Deus de poder sobre os espíritos puros. Mandou que não levassem nada pelo caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura, mas que calçassem sandálias e não usassem duas túnicas. Dizia-lhes ainda: quando entrares na casa, permanecei ali até a vossa partida. Se em algum lugar vos receberem, nem vos escutarem, sai de lá e sacude a poeira dos vossos pés, para que sirva de testemunho contra essas pessoas. Eles saíram e foram pregando que o povo se convertesse, expulsando muitos demônios, ungindo com óleo numerosos doentes e curando a todos. Meus amigos, estas são palavras de vida e de salvação. Glória ao Senhor.
ainda vou dizer, perdoe os nossos pecados. Agora nós vamos ter um testemunho de uma amiga nossa, ela é de uma igreja, por exemplo, e hoje nós presente, graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. É muita alegria estar aqui com vocês para falar da palavra de Deus e muito mais, da igreja de Deus. Como fala São Paulo e Timóteo, né? Lá no capítulo 3, versículo 15, a igreja do Deus vivo, sustentável da verdade. Essa é a igreja católica, sustentável da verdade. Eu sou de Tomar, participo da comunidade do Senhor do Confio, lá em Cidade Nova, casado já há pouco mais de 6 anos. Nós temos 2 filhos, a Isabel, faz 4 anos agora em setembro, o Francisco, faz 2 agora em agosto. São nossos pérolas lá, né? Graças a Deus. E há pouco mais de 10 anos que eu sou católico, graças a Deus. De um ano para cá, o Senhor tem me chamado muito a dar o meu testemunho, né, para a honra e glória do nome dele e para o crescimento da igreja verdadeira. Eu fui nascido e criado na Assembleia de Deus, onde minha mãe é até hoje, graças a Deus, também assembleiana, né, ativa, né, e fui criado assim, não só aquele participante, né, que ficava assim pelos verados, que ficava lá fora conversando, né? Não, eu era um ativo mesmo, né? Era um atuante. Tem várias premiações, né, do Estado, nas escolas dominicais, né? Hoje o pastor Daniel, o braço direito do Antônio Rosa, presidente da Assembleia de Deus, que era a pessoa que trabalhava com a gente, né? A tal ponto de participação lá que, enquanto ele não ia na escola dominical, quem dava a escola dominical era ele. Então era um membro atuante mesmo, participante. Em meados de 85, 86, o Senhor me colocou no meu caminho, né, uma namorada católica, né? Nós queremos instruídos, né? Instruídos que católico está no inferno, né? Que católico é idólatra, que católicos vão passar longe, né? Os católicos estão perdidos. Então nós queremos instruídos assim. Deus vai colocar no meu caminho uma namorada católica. E assim, muito sabiamente, né, com muito jeitinho, com muita sabedoria de Deus mesmo, né, porque é coisa de Deus mesmo, ela foi mostrando as coisas, né, foi mostrando os livros, foi mostrando aquela coisa que está correta na palavra de Deus, que é preocupada pelos nossos irmãos protestantes, né, e ali eu fui entrando, fui confiando, fui lendo, fui estudando, me aprofundando. Em 1987, nós fomos no encontro que acontece em Viçosa, chamado Seara. Até hoje ainda tem esse encontro lá, graças a Deus. O Seara é tipo nosso anunciar aqui, né? São 4 dias de carnaval, e faz encontros, retiro, palestras, louvores, missa, etc. E foi a partir do Seara, inclusive, que nós, graças a Deus, iniciamos aqui o anunciar. Em 87 eu fui para o Seara. Né? Nós vamos um jeitinho lá, com muita sabedoria de Deus, e conseguimos levar para o Seara. E lá, assim, eu fiquei caído mesmo por Deus, lá os meus textos caíram por Deus mesmo, e lá eu fiquei apaixonado. Dá um outro microfone, né? E lá então eu fiquei apaixonado realmente pelo Senhor, pelas coisas verdadeiras de Deus, e não pelas coisas camufladas, né, que me eram ensinadas até então. Lá eu fiquei apaixonado realmente pelo encontro espiritual e magnífico, estrondoso, né, com Maria, nossa mãe, a mãe de Deus, né, e voltei realmente com muita sede, com muito gozo pelo Senhor mesmo, fui aprofundando as coisas da fé, a tradição apostólica, né, nos ensinamentos originais do grego, aramaico, né?
coisas que às vezes nosso irmão protestante deturpavam no original aramaico estava correto, a igreja católica estava correta ao afirmar a coisa. E assim, quando que Deus estava já caminhando para ser católico mesmo, né? A minha família que é toda é protestante, né? Toda é assim, foi batido, o neoranato, etc. Várias denominações religiosas, eles vieram assim, difícil como que no mundo burro, carniça mesmo, né? Eu tenho uma tia que é pastora da igreja do Evangelho Triangular, lá em Nova Aldeia, no Espírito Santo. Ela vinha para cá assim, não, esse é meu sobrinho não, e ficava tentando me mostrar as coisas. Eu falava, não, mas aqui está falando assim, a palavra de Deus fala assim, e nós não fui ensinado dessa forma, então está errado, assim que é que está certo, né? O pessoal vinha mesmo, parece que eles revezavam, né, lá em casa, era um parente, era outro, era um tio, era um sobrinho, era um primo, né? E ficava aquela coisa de louco mesmo, tentando me mostrar, tentando me voltar, que eu voltasse para a igreja, como que eu era desviado, entre aspas. Mas graças a Deus, minha fé foi firmando. Em 88 nós voltamos na Viçosa, na Seara, né? Foi maravilhoso mais uma vez, o Senhor confirmou a minha fé. E a experiência mais linda que eu posso contar para vocês foi a minha crisma e a minha primeira comunhão. Gente, vocês imaginam porque você está há quase 19 anos afastado de Jesus presente na Eucaristia. Você não pode imaginar isso, o que é a pessoa ficar assim, longe da dádiva que o Senhor nos deixou, Ele presente, onisciente, onipotente na hóstia consagrada. E foi a minha crise, quando eu fiz a crise, quando a hora me ungiu com óleo, e ali eu recebi a primeira comunhão, foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na vida. Foi uma coisa mais linda, uma riqueza mais forte, mais bonita que o Senhor Jesus já pudesse me dar. Ali, assim como o São Paulo, poderia vir até a morte, porque a vitória já estava ganha, a vitória já estava certa. Foi quando eu recebi Jesus presente na hóstia consagrada. Gente, afastado. Afastado com isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Veja, isto é mesmo, não é simbolismo, não é figurativo, isto é. Se você for pegar os textos originais, não tem como você colocar ali nenhuma figuração, não. A palavra de Deus diz Gênesis do Apocalipse, você pode figurar muitas coisas, você pode simbolizar muitas coisas, mas João 6, todo esse discurso do Senhor do pão da vida, isto é mesmo. E foi tão duras palavras que no versículo 66, você pode ter em casa depois, alguns discípulos já não andavam mais com ele. Está assim lá, está escrito dessa forma, porque foi pesado mesmo, porque foi muito duro. Veja como é a carne de alguém. E assim também, infelizmente, a partir do século XV, no Império, houve a reforma protestante, houve aquela bagunça toda, e hoje está aí esse monte de jovens da fé por aí, dilacerando o corpo de Cristo, um monte de bolas que estão parecendo isso, aquilo, mas não tem o essencial que nós temos, que é a igreja sustentável da verdade, que é Jesus presente, vivo consciente da hóstia consagrada. Isso é a riqueza que nos é tirada, porque ela só é concedida àquela que tem a autoridade dada por Jesus, nosso sacerdote. Dada por Jesus, nosso sacerdote, a partir de Pedro, em Mateus 16, versículo 17 em diante, a partir do apóstolo de Jesus. E hoje já quase 10 anos católico, graças a Deus, a minha palavra, a minha bandeira é fazer acontecer o que São Pedro coloca em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15. Estejais sempre prontos a responder a todo aquele que nos pedir a razão da vossa esperança. Gente, nós temos que estar prontos a responder a todas as pessoas que nos chegar e perguntar e indagar sobre a nossa fé. Nós temos que estar prontos. Infelizmente, nós católicos não gostamos de ler, não gostamos de instruir, não gostamos de buscar as coisas verdadeiras. Nós temos vindo à própria igreja, espera-se que venha uma dificuldade, espera-se que venha uma doença, espera-se que venha um falecimento da família, para se volte para a igreja. Não espere
acontecer, não. Comece a descobrir agora a riqueza da sua igreja, a riqueza da nossa igreja católica. Comece a se aprofundar agora, comece a conhecer essas riquezas, para que assim toda pessoa, se você chegar para você, seja de qualquer denominação religiosa, você vai saber responder na ponta da língua. Isso tem que ser de nós agora, porque nós somos os primeiros. Nós somos já desde lá de Pedro, agora somos humanos. Então é nós que temos que ter essa ponta da língua, é nós que temos que saber responder com convicção, com convencimento, porque nós somos os primeiros. Eles vieram para o século XV. Então eu queria o apelo de São Pedro para subter a carta para o século XV e deixar-se pronto a responder a toda aquele que nos tem a razão da nossa esperança. E qual é a razão da nossa esperança? Eu pergunto para você: é a igreja católica, apostólica, romana? Amém? Louvado seja Deus. Que teve encontro com Deus e assumiu a sua fé nessa igreja fundada por nós. Ele que praticamente passou o seu tempo vivendo em outra experiência, hoje às vezes mostra-se muito mais convicto do que muitos de nós que já nascemos nessa igreja. Por isso, meus amigos, somos chamados a sermos católicos de verdade. Porque a nossa igreja, como ele disse, é repleta de riquezas, o seu mistério é infinito, guiada pelo Espírito Santo. A cada dia, ela se abre para nos acolher. No momento que a igreja mais demonstra a afeição de Deus pelo seu povo, é durante a celebração eucarística que muitas vezes não nos comove nada. Iniciamos invocando o Deus Espírito, usamos o perdão de Deus, mas o perdão que não atinge a nossa intimidade profunda. Colocamos nas mãos de Deus os nossos pedidos, mas às vezes pedimos tão desligados que a nossa oração sobe a Deus, mas a fé que deveria acompanhar impede que essa oração seja ouvida. O próprio Cristo que fala: pede ao Pai que Ele atende. Depois ouvimos a palavra de Deus, palavra revelada, e o próprio Deus vai mostrando o caminho para todos, seja através do testemunho dos profetas, como Amós hoje nos mostra o como é bom a gente ouvir e seguir as interpelações de Deus. Pois o próprio Jesus vem falar, envia-nos de 2 a 2 para formarmos comunidade, prestarmos um serviço aos irmãos. E essa palavra entra no ouvido e sai no outro. E aí vamos nós partimos para a mesa Eucaristia, a mesa eucarística, onde o grande milagre, o maior milagre da fé acontece sobre o altar. Passamos despercebidos. O Cristo se torna presente através da nossa invocação e através até mesmo da nossa fé, do nosso